Então, nós temos aqui para essa mesa, né, a apresentação da histórica da luta pelo retorno da filosofia no ensino médio como disciplina obrigatória. Para esse debate, nós temos dois companheiros, né, o Paulo Neves, membro da Executiva Estadual da POESP, e o nosso companheiro Celso Torrano. Por favor, Celso, vem para a mesa. E assim que o Paulo chegar, a gente traz o Paulo para a mesa também. Temos aqui o companheiro Marcos, que vai sintetizar para a gente aí as propostas do debate que nós vamos fazer. Tá? Então, imediatamente, nós vamos começar. Eu vou passar, né, a palavra para o Celso fazer a sua apresentação. E aí depois a gente, quando o Paulo chegar, a gente chama para a mesa novamente. Tá? De acordo com o regimento, Celso, tem 15 minutos para fazer a exposição, ok? Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes ao primeiro encontro estadual de professores de filosofia e filósofos do Estado de São Paulo. Com muita satisfação que a gente volta aqui a se encontrar e reencontrar vários colegas aí de profissão, de trabalho também, de área. A gente vai revendo aí nessa trajetória, tudo, a gente vai relembrando cada momento, né, cada passo que a gente deu importante dessa nossa luta, né, da inclusão da filosofia no currículo de forma obrigatória, oficial, mesmo no currículo das escolas públicas, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, que essa luta também tem uma dimensão e uma história nacional, também não só aqui do Estado de São Paulo. Então é com muita felicidade que a gente vai se reencontrando, se revendo, né, vendo todas as lutas, todos os sonhos nossos aí que já são realidade, e tem outros desafios que nós temos pela frente para enfrentar, encarar aqui enquanto associação, né, enquanto sindicatos dos trabalhadores também, que a gente já traz essa luta assim, já histórica também dentro dos sindicatos, também assim como das associações, né? Então é importante a gente relembrar um pouco desses passos. Então, para falar um pouco sobre a questão da apresentação da história, da luta, da implementação da filosofia, que aí também tinha uma outra abrangência, também uma outra luta comum, uma frente comum que nós tínhamos com a sociologia e também com a psicologia, né? Eu tomei como base até um texto que eu preparei, que foi solicitado por encontro, que depois deve ser disponibilizado para vocês, com base na apresentação do artigo do professor René Trentin, né, René Silveira Trentin, numa revista que ele escreveu, né, que esse artigo ele se chama O Afastamento e o Retorno da Filosofia ao Segundo Grau pós-1964. Né, então, que ele tem uma abrangência da questão desde o golpe militar do Brasil, como que está posta essa questão. Porque se a gente for analisar, não na educação básica, né, anteriormente a isso você já tinha, né, existia uma lei, né, se a gente for antes ainda, desde o Brasil Colônia, você vai pegar o professor João Cruz Costa, que vai falar da história das ideias da filosofia no Brasil, ele já vai falar qual que é a predominância assim, dos próprios jesuítas. Você tem o tomismo, mas aí está falando de uma abrangência maior, na educação básica também. Né? Então, a gente vai ter uma lei 4.024, de 1961, que ela colocou a filosofia como complementar. Né, os conselhos estaduais de educação que determinariam, né, que colocariam, incluí-la ou não no currículo das escolas públicas. Então, isso daí já vem da década de 60, né, essa inclusão no ensino médio, você já tem essa discussão. Então, da onde que eu parto? Na verdade, estou partindo da base dessa análise do professor René Trentin, que a gente conheceu pessoalmente, que ele esteve certa vez que nós fizemos um congresso parecido também em Barueri, na rede municipal. Os professores da rede municipal de Barueri organizaram um evento como esse, sobre ensino de filosofia, e então o René, ele esteve lá, teve essa abordagem também, e foi uma felicidade depois encontrar um artigo de uma revista dele, do próprio René também, contextualizando, né, colocando a inserção da filosofia no currículo da educação básica. Então,
a exclusão da filosofia, do período de 64 e diante, né, não é uma coisa, assim, a gente fala, uma exclusão total, tem várias dinâmicas, assim, que a gente vai analisar, várias tendências, variantes que a gente vai analisar do golpe, né, qual que é a característica? Aí entra numa inserção da educação, do projeto educacional também, que o próprio golpe, a própria ditadura colocou no país naquela época, né, os acordos que foram feitos, as reformas ou contra-reformas educacionais, o contexto que estava marcado, né, pela questão da Guerra Fria, dos blocos, né, da questão, qual o papel que tinha, né, os meios dessa guerra não declarada, indireta, né, de contra-informação, de comunicação, qual que era o papel, o jogo que tinha, o projeto das elites, dos militares, aqui interno do país, para a educação, né. Então, que a gente vai ver uma destruição da escola pública acelerada a partir desse processo, né, e também um projeto de educação que a gente vai estar marcado, né? Qual a teoria principal? A teoria do capital humano, qual era o interesse assim, de formação para a época, né? Qual que era o sentido da educação e onde que entrava, no caso que a gente está discutindo específico, da filosofia, nessa questão curricular nas escolas públicas, né, do país. Né? Então, a demanda, né, que tinha da formação, e isso vai ser expresso, né, em acordos, em contra-reformas educacionais, que a gente vai ver o acordo do MEC, que o MEC fez, né, a gente vê como que o próprio Estado brasileiro, na circunstância da educação, apesar de você ter uma crítica, seu estatismo, né, como que ele dirigiu esse processo, essa nova forma de acumulação, e o que se esperava da formação educacional que era fornecida, né, que era o projeto educacional que se tinha da concepção dessas classes hegemônicas da época para os estudantes da época, que era a formação tecnicista, né, o tecnicismo. Então a gente vai ver essa teoria do capital humano, ele vai entrar com essa força avassaladora, né, a partir desse momento a gente vê a reforma do ensino, né, a Lei 5.692, de 71. Então você vai ter uma abrangência tanto do ensino superior como para a educação básica também, que vai ter um caráter técnico. Né? Então o René Trentin, falando da especificidade da filosofia, né, nesse jogo, nesse contexto todo que eu procurei falar, da formação, qualquer exigência, né, pela técnica e profissional, né, a reforma do ensino médio, da época tem, a gente, para fechar, e para as discussões de amanhã e do currículo também, que serão feitas ainda hoje, é uma coisa que a gente tem que pensar da filosofia na escola, que vários aqui falaram sobre a conjuntura educacional também, qual o papel que joga, né, nesse contexto que a gente tem, dessa necessidade que tem do ensino médio, que ainda continua tendo essa dualidade histórica, né, vivendo aí essa crise também, que vários aqui da mesa anterior que falaram, da crise do ensino, do mal-estar também, que a gente passa dessa indefinição que tem do ensino médio, né? Qual o papel do ensino médio, que papel que nós, da nossa área da filosofia, que nós vamos jogar. Né? Então, a exigência da época, né, era a superação do subdesenvolvimento, né, em detrimento de uma formação geral, humanística, que então predominou o profissionalizante. Né? O Trentin, ele vai colocar duas hipóteses, né, para jogar da exclusão, né, da filosofia, e do caso da sociologia, mas no caso específico da filosofia que ele vai falar. Né? Uma descentralização que vai permitir que as escolas organizem seu próprio currículo, né? E aí, como o interesse, então, a demanda era por essa qualificação da força de trabalho, né? Que a gente chama de mão de obra, o conceito aí marxiano, a força de trabalho, né? Então, a demanda, o jogo local que se tinha, então, essa descentralização levava-se pela exigência do mercado de trabalho, enfim, mais imediato, né? Das demandas do país também. O caráter profissionalizante do ensino médio não mudou a expectativa de que era preparatório ao vestibular, também que ele vai falar. E como que a filosofia, e é uma questão que a gente tem até hoje, não era matéria exigida no vestibular, então ela tornou indispensável, que o Trentin vai colocar isso daí. É uma questão para a gente pensar também, porque analisando a última prova do Enem, também como tem sido essas alterações que têm ocorrido no último período, eles colocaram questões assim, que eu analisei a prova do Enem, pelo menos a prova azul, enfim, devia mudar a sua abrangência, mas caíram questões sobre Kant, a questão do esclarecimento, sobre Montesquieu, caíram algumas questões na prova do Enem. Né, e algumas questões até de conteúdo vocês estão vendo que eles estão reformulando pelo esse próprio material dessa proposta do governo do Estado aqui de São Paulo. Conteúdos que estavam lá, eles cobraram até de uma exigência. Então é uma coisa para a gente pensar e se posicionar quanto a isso também.
né? Porque a questão que o Trentino levantava era da inclusão do vestibular, que foi uma questão da época, né? Da ditadura, enfim, mas agora a gente tem outros desafios aí para pensar também, né? Como que essas questões estão se alterando, né? Estão se metamorfoseando aí, né? E então, tem outros 5 indícios que eles ele vai apontar dessa exclusão da filosofia, e depois eu vou partir a falar, que aí da parte do texto que a gente incluiu um pouco da história recente, do próprio papel do coletivo, né, até chegar na Profesp, no histórico da luta pela inclusão da filosofia. Né. Então, o Trentin, para terminar esse ponto histórico da exclusão deliberada da filosofia e da sociologia do ensino médio, né, ela vai falar da questão da potencialidade do perigo social do ensino crítico da filosofia. É uma potencialidade. Né, então, o que ele fala, não é que necessariamente fosse, né, mas uma potencialidade desse ensino crítico. Né. O outro ponto que ele coloca, né, que o Estado acusava os articuladores do movimento do retorno da inclusão da filosofia como um instrumento de doutrinação ideológica, coisa que não é muito parecida com algumas visões que a gente vê hoje de alguns articulistas de Veja, Reinaldo Azevedo, Gustavo Iosp, acusando. Então, as coisas parecem que o neotecnicismo, ele volta à baila também, né, que você falar que é uma coisa de pregação, doutrinação também, né, então não é muito diferente, né, se a gente for ver esse cenário. O cuidado das autoridades em controlar de perto essa reimplantação da filosofia no período de abertura lenta e gradual também, que ele vai colocar isso, né? O modelo econômico, eu já falei um pouco, né, que a escola tinha que ser formadora e qualificadora da força de trabalho, da mão de obra, né, como o aparelho ideológico do próprio Estado, aquele modelo de desenvolvimento, né, que usou o próprio Estado, com empresas, né, enfim, da forma após o golpe. Né, e o último indício dessa exclusão deliberada, que ele vai falar de superestimar o poder da oposição como estratégia de autolegitimação. Né, enfim, aí depois, pessoal, falando desse quadro histórico, depois o Paulo vai complementar também, que ele teve um papel importante no período que a gente estava no coletivo, coordenando a Secretaria de Assuntos Educacionais, né, no sindicato, quando a gente estava atuando com o coletivo estadual, que vários aqui, eu saudei também, que a gente está se reencontrando aqui nesse evento, né? Então houve uma reorganização com o período dos anos 80, né? Depois da abertura lenta e gradual. Nos anos 80 ele vai mencionar 5 encontros nacionais dos departamentos de filosofia. Né? A gente tem que lembrar também de um encontro que aconteceu de estudantes de filosofia e sociologia no Piauí, em 1984, que foi fundamental para essa luta também de retomada. Né? Na década de 80 também, vários companheiros assim, tiveram destaque aqui no Estado. Né? Depois o Chico Greter vai falar no papel junto à SEMP, com professores também, o Antônio Joaquim Severino, o Celso Favaretto, né? Entre outros, que vão, o Frank Leopoldo, que vão formular aquela proposta da SEMP do caderninho cinza, né? Da proposta curricular, que vai surgir dessas discussões, dessa retomada. Né? O Trentin, é interessante que ele vai falar de projetos de lei que surgiram aqui, chamada Câmara Estadual de São Paulo, né? A atual Assembleia Legislativa que nós estamos, um projeto que ele cita, o PL de número 343 de 1979, e outro da Câmara Federal, que era o PL 356 de 1983, que propunham o retorno da disciplina. Já no período da abertura lenta e gradual. Né? Já, então, no período subsequente, dos anos 90, nós vamos encontrar, né, um marco assim, que a gente participou, teve uma participação decisiva, porque os encontros do Coletivo Estadual de Professores de Filosofia, Sociologia e Psicologia da PUES foram 10 encontros, entre os anos 90 e os anos 2000. Né? Então, um projeto que foi uma luta importante que nós tivemos presente foi o projeto de lei do Padre Roque, do PT do Paraná. Né, que foi um projeto de 1999, nós fizemos toda essa luta, tivemos uma organização aqui de ônibus, tem companheiros aqui, revendo aqui, eu tinha cumprimentado o Abel, de São Caetano, nós fomos, outros companheiros também, que nós tivemos lá nessa luta, que o Senado aprovou a inclusão, a alteração do artigo 36 da LDB, de 1996, só que o ministro... o Paulo Renato, na ocasião, ele vetou e deu uma declaração bem interessante. Ele falou, sei que o senhor é sociólogo, mas é preciso vetar, né? Mas é necessário vetar. Né? Eles deram sempre a argumentação de sempre, da falta de profissionais, enfim, das condições estruturais da escola pública. Né? Aí o projeto ele foi aprovado no Senado, mas infelizmente foi vetado. Né? Posteriormente, no ano de 2006, houve uma nova via,
que foi encontrado pelo movimento na luta, né, da implementação das disciplinas, que foi uma resolução do Conselho Nacional de Educação, né, que no próprio boletim aqui, esse boletim que foi distribuído, ele está resgatando um pouco dessa história também. Né? Então, foi por dentro do Conselho Nacional de Educação que conseguiu fazer uma emenda dessa questão, que posteriormente seria legitimada, ela teria um estatuto assim melhor, né? Ele seria consolidado com a aprovação e a sanção pelo então presidente Lula do projeto do Ribamar Alves, do PSB do Maranhão. Né, que é esse projeto, então, ele alterou o artigo 36 da LDB, não colocando como conhecimentos de filosofia e sociologia, mas como disciplinas obrigatórias, dando prazo para implementação. Né, então, no ano seguinte, após o ano de 2006, a importância foi um grande marco que a gente teve na organização e realização, que algum colega aqui citou também, não lembro exatamente quem, falou do primeiro Encontro Nacional sobre Ensino de Filosofia e Sociologia, que foi realizado na ANB, que nós tivemos nessa organização, coletivo, né? Teve entidades estudantis de abrangência nacional, outro sindicato, a Confederação dos Trabalhadores da Educação Nacional, enfim, sindicato dos sociólogos, dos psicólogos, teve toda uma organização e uma participação de 800 pessoas que tiraram diretrizes após a aprovação lá da resolução do Conselho Nacional de Educação. E, posteriormente, 2008, então houve a confirmação disso com a aprovação do projeto do Ribamar Alves, né, que tornou, então, alterou a LDB, tirou de conhecimentos e tornou como disciplina obrigatória. Então, para concluir, né, a gente teve vários desafios, aí tem vários desafios pela frente, que eu coloco essa questão do texto, que a gente tem que pensar, que envolve, agora as escolas elas estão adotando o livro didático, a indústria, né, do livro didático, a nossa própria formulação que tem que sair daqui também, de uma proposta alternativa, a gente sempre pensava, antes de 2008 o governo colocar essa proposta, né, então a gente pensava nisso, o que a gente vai fixar, né, qual a proposta que a gente tem, o que ensinar, como ensinar, que foi o tema lá do próprio Encontro Nacional, que foi um marco. Né, então, outras questões também que foram tocadas aqui, que são gerais também, não só específica nossa, de filosofia, mas entre a questão da carreira, da jornada, que vários falaram aqui na mesa anterior também, né, que nós temos que pensar em tudo isso, para a gente consolidar de fato, a gente já conquistou no direito, na lei, mas consolidar de fato o nosso espaço, o que nossa proposta na escola pública, no ensino médio. Obrigado, Celso. Convidar para a mesa Paulo Neves. Nós começamos a atividade, você chegou depois. Continua aqui o documento de José Acosta Martinez aqui na mesa, tá? Com você, Paulo. Sou eu, então? Bom, em primeiro lugar, quero saudar a Profesp, todos os professores aqui presentes, parabenizar por esse encontro, que, na minha opinião, é uma referência importante para a discussão educacional aqui no estado de São Paulo, e quero corroborar com grande parte das discussões apontadas aqui pelo professor Celso Torrano, no que se refere ao tema proposto, que é a trajetória da luta pela inclusão da filosofia e também da sociologia na educação básica no estado de São Paulo e também no Brasil. Essa luta tem sido uma luta de idas e vindas, tendo em vista que a disputa pela inserção do que nós devemos trabalhar no currículo da educação básica é uma disputa constante. Né? Vamos dizer assim, os representantes do capital, os representantes do liberalismo, daqueles que querem privatizar a educação, não se cansam de buscar alternativas no sentido de secundarizar e de destruir tudo aquilo que o movimento dos progressistas, dos socialistas, construiu ao longo de décadas em defesa da escola pública, gratuita e laica em nível nacional. Na realidade, eu tomei contato com essas lutas na qualidade de aluno de Ciências Sociais, no início da década de 90,
né? E depois, como o Celso colocou, em 2001, já após vários encontros, vários simpósios, realizações de palestras, de discussões, houve uma frustração generalizada do movimento com o veto do projeto do Padre Roque pelo sociólogo, então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E uma das justificativas para o veto era de que era impossível inserir filosofia e sociologia no currículo da educação básica, porque não haviam professores suficientes para lecionar as disciplinas. E nós brincávamos, porque não existem professores suficientes, porque não existem as disciplinas, ou não existem as disciplinas porque não existem professores suficientes. Quer dizer, esse era um jogral que nós, do movimento, fazíamos à época. Realizamos vários encontros, várias discussões, posteriormente, como retomar esse debate. E eu lembro que, em 2005, quando eu assumi a Secretaria de Assuntos Educacionais da APOESP, um conjunto de companheiros me procurou e falou, olha, o movimento está desgastado, está meio que esvaziado, está desanimado, dada a falta de perspectivas. E, naquela oportunidade, nós organizamos um encontro, que foi, me parece que o sexto, organizamos uma plenária, da qual participaram mais de 100 professores das duas disciplinas, e decidimos retomar a luta de forma urgente, e aí fomos atrás de parceiros, encontramos os companheiros do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, o pessoal do Fórum Sul-Brasileiro de Filosofia, né, estudantes universitários das mais variadas regiões do país, e decidimos retomar o movimento pela inserção das disciplinas. E, naquele momento, começou-se uma discussão no seio do Ministério da Educação, de que, como era impossível você fazer uma modificação na LDB, dado a dificuldade política na Câmara dos Deputados, a saída seria você modificar pela via administrativa. E aí fizemos uma reunião no MEC, e o professor Amaury César Moraes, da Faculdade de Educação da USP, foi incumbido de elaborar um parecer que estabelecesse novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, tendo em vista que nós percebemos que a grande barreira para a inserção das disciplinas no currículo era o parecer 36 e a resolução 3 de 98, que haviam sido elaborados por uma professora da USP, aqui de São Paulo, a professora Guiomar Namo de Mello, que, aliás, hoje é integrante do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Naquela oportunidade, o professor Amaury elaborou um parecer bastante contundente na crítica ao parecer 36. Esse documento foi enviado à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e nós fizemos uma mobilização, levamos, me parece que foi 6 ônibus a Brasília, lá para o Conselho Nacional de Educação, e ao chegarmos lá, nós percebemos que o que estava por trás da discussão não era se tinha professor ou não tinha professor, ou se as disciplinas eram mais ou menos importantes. O que estava por trás era um debate de cunho ideológico, que a maioria do Conselho se apresentou radicalmente contra a inclusão das disciplinas, e para isso utilizaram o discurso de que o currículo da educação básica tem que ser organizado por áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar e de forma contextualizada. E aí nós colocamos o seguinte: ninguém é contra que o currículo seja organizado com o viés da interdisciplinaridade, com o viés da contextualização, porém, toda uma geração de professores foi formada no ensino superior com a disciplinarização. E nós entendemos, assim como colocou muito bem o professor Amaury César Moraes, que você não atinge a interdisciplinaridade se não for através da disciplinaridade. Então, nós tivemos que fazer todo um debate, foi quando havia uma nova configuração no Conselho, foi alterada, vamos dizer assim, a modificação, e no mês de julho de 2006 nós conseguimos aprovar o parecer e mudar, incluindo a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias, ainda nas escolas onde havia essas disciplinas, ainda não eram para todas. Mas, enfim,
em alguns estados alegando que esse dispositivo feria a LDB, decidiram não acatar a decisão do Conselho Nacional de Educação, entre eles o Estado de São Paulo. Votaram indicação no Conselho Estadual aqui de São Paulo, dizendo que eles não iriam acatar porque isso feria o que determinava a LDB. E foi aí que o movimento teve que se voltar para o Congresso Nacional, já num outro contexto, numa outra conjuntura, nós conseguimos aprovar a lei, como o professor Celso colocou aqui, inserindo filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo da educação básica do Brasil. E se você pegar a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa 9394/96, você vai ver que são as únicas disciplinas que são obrigatórias. Se você pegar o artigo 26 da LDB, você vai ver que o aluno tem que apresentar o quê? Conhecimento do mundo físico e natural. Não precisa ter a disciplina de matemática para ele apresentar isso. Ele precisa demonstrar conhecimento da língua pátria. Não precisa ter a disciplina de português, por exemplo, para ele apresentar esse tipo de conhecimento. Ou seja, quem elaborou a lei teve toda uma intencionalidade, né, de flexibilizar exatamente para extinguir, vamos dizer assim, a possibilidade de buscar, vamos dizer assim, colocar leigos para dar aula na educação básica. Você pegar a LDB, todo o escopo, e quem lê aquele livro do Demerval Saviani, A Nova Lei da Educação, pode perceber isso, é todo um escopo montado, um ataque frontal contra os profissionais da educação básica. Eu estava prestando atenção aqui no debate na parte da manhã, e a gente percebe efetivamente que há um hiato entre o ensino superior e a educação básica, e, infelizmente, grande parte dos legisladores vinculados com esse pensamento neoliberal, que tomou conta de grande parte dos departamentos de ciências humanas e algumas universidades, passam esse tipo de visão, que é uma visão mercadológica, que é uma visão que quer transformar a educação em mercadoria. Então, efetivamente, essa é a luta que nós enfrentamos e nós não podemos baixar a nossa vanguarda nem a nossa bandeira. Por quê? 2 anos depois, os caras aprovaram no mesmo Conselho Nacional da Educação o chamado ensino médio inovador. E o ensino médio inovador tem muitos pontos que apontam exatamente na direção contrária da organização curricular por disciplinas. Que, em última análise, eles querem o quê? Organizar por áreas do conhecimento. É um generalismo, como diz o professor Amaury César Moraes, você generaliza tudo e, quando o que está por trás, a objetividade é atacar a profissão docente, a profissão do professor. Então, é isso que está por trás desse debate. Nós não podemos baixar a nossa vanguarda e, nesse sentido, esse encontro, na minha opinião, é um encontro fundamental para reafirmar, porque na época que nós aprovamos aquela resolução em Brasília, no Conselho Estadual de Educação, que fizemos um encontro nacional sobre o ensino de filosofia e sociologia, eu fiz uma proposta na APOESP, eu ainda era secretário de Assuntos Educacionais, de que o sindicato deveria organizar grupos por áreas, por disciplinas, né? Grupos em cada disciplina, para buscar fazer a disputa do currículo. Infelizmente, a maioria da direção lá fez ouvidos surdos e não encaminhou essa proposta. Então, vocês hoje estão dando